Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da plataforma Classroom. Eu sou o professor Douglas, professor de Geografia e História, e estamos aqui para trabalhar dois temas. Estes temas são território e região. Começamos estudando por espaço, depois paisagem, por último lugar, e na aula de hoje nós completamos as 5 categorias de análise da ciência geográfica. Mais uma vez, espaço, paisagem, lugar e hoje, território e região. Desta forma, o objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender as características e o conceito de território e região. Espero que todos gostem dessa aula e vamos lá! Bom, pessoal, aqui estamos nós mais uma vez. Bom, já estudamos espaço, paisagem e lugar. Agora estudaremos território e região, as duas últimas categorias de análise da ciência geográfica, tudo bem? Começaremos nossa aula por território, tudo bem? Conceito e características do território. Senhores, aqui acima eu vou dizer o que o território é. Por exemplo, ao ler território, a pergunta que fica é: o que é? E a resposta é muito simples, eu vou escrever aqui. Território é um espaço. Mas não é um espaço qualquer. É um espaço que foi delimitado. Delimitado é a mesma coisa que dividido, ok? Ele é um espaço que foi dividido por fronteiras a partir de uma relação de poder, posse ou propriedade. Pronto, aqui está escrito o que é o território. É um espaço que ele foi delimitado, e toda vez que você ler a palavra delimitado, eu estou me referindo a ser dividido. O território ele foi dividido por fronteiras a partir de uma relação de poder, posse ou propriedade. Querem o maior exemplo do mundo de um território, principalmente para você na sua idade? Sabe qual é o seu território? Você tem um território. Sabe qual é o seu território? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Sabe qual é o seu território, meu querido aluno? Seu território é a sua casa. Agora, olhem de novo para o conceito. Território é um espaço que foi dividido por fronteiras. Aí você me pergunta, minha casa tem fronteira? Tem. Sabe qual é a fronteira que divide a sua casa? São os muros. Já pararam para perceber isso? Os muros da sua casa dividem a sua casa com a casa do seu vizinho. Então percebam, sua casa é um território, que ela é dividida por fronteiras. Os muros, a partir de uma relação de poder, posse ou propriedade, porque a sua casa pertence a alguém. Eu falo sua porque você mora, mas é claro, é a casa dos seus pais. Então perceba, a sua casa ela é dividida por fronteiras, ou seja, por muros, deixa eu fazer certinho, muros, e dentro da sua casa você tem uma relação de poder. Quer um exemplo? Na sua casa você tem leis, você tem regras, e essas leis e essas regras são diferentes da do seu vizinho. Pode perceber, você é obrigado, pensa bem, você é obrigado a respeitar não é a palavra, você é obrigado a seguir as leis da casa do seu vizinho? Não, você tem que seguir as leis dos seus pais. É o que eles pedem. E é por isso que as casas são divididas por fronteiras, por muros. Porque ali dentro dos muros da sua casa tem uma
Relação de poder. E tem leis, tem regras, ok? Tem posse, tem propriedade, que são seus pais. Então percebam, a sua casa, ela é um território. E por que ela é um território? Porque ela é um espaço que foi dividido por fronteiras, muros, a partir de uma relação de poder. Posse quer dizer que pertence a alguém e propriedade, que são as leis, as regras e a relação de poder que existe dentro da sua casa. Você é subordinado aos seus pais, eles são mais velhos, você precisa obedecê-los. Ou seja, relação de poder. Sua casa é o seu território. Tudo bem? E agora percebam mais uma coisa. O território, ele pode ser dividido de várias formas. O território, ele tem fronteiras. E essas fronteiras, que no caso da sua casa são os muros, elas podem ser de duas formas. As fronteiras, elas podem ser físicas, assim como o muro da sua casa. Físico quer dizer algo que você pode pegar. Você não só vê, mas você pode pegar, você pode sentir, assim como o muro das suas casas. Físicas ou imaginárias. Imaginárias. Tudo bem? Você quer ver exemplos dessas duas formas de fronteiras? É só vir para isso aqui. Aqui na primeira imagem você tem uma fronteira física. Fronteira física, como eu disse, é aquela que você pode ver. E aqui você está vendo dois países. De um lado você tem o México e do outro lado você tem os Estados Unidos da América. E estes dois países, que são vizinhos, obviamente, eles são divididos por muros. Percebam bem aqui onde eu vou passar o marca-texto. Isso aqui que você está vendo aqui, ó, descendo, vai até lá no finalzinho, até na linha do horizonte. Isso aqui, senhoras e senhores, é um muro. E esse muro divide o México dos Estados Unidos da América. Então, a fronteira que existe entre estes dois países é uma fronteira física. Tudo bem? Ótimo. Agora venham aqui para a fronteira invisível ou fronteira imaginária. É aquela fronteira que nós não necessariamente precisamos pegar, ver ou sentir. Aqui você está vendo o homem. E ao lado do homem, abaixo do homem, você tem uma linha branca passando. Assim como se fosse uma linha de uma faixa de pedestre na rua. Só que, senhoras e senhores, essa linha está ali para representar onde termina os Estados Unidos e onde começa o Canadá. Porque o homem está em qual lugar ali? O homem está nos Estados... Opa, deixa eu pegar o lápis. O homem está nos Estados Unidos da América. USA é porque United States of America, Estados Unidos da América. E ali do outro lado você tem o Canadá. O homem está de qual lado? Ele está do lado dos Estados Unidos. Ao atravessar aquela simples linha invisível, entre aspas, claro que nós estamos vendo a linha, mas ao atravessar aquela linha invisível, que é uma fronteira, do outro lado ele está no Canadá. Essa é a diferença entre uma fronteira física, muros, cercas de arame, que você pode ver, sentir e pegar, para as fronteiras invisíveis ou fronteira imaginária. Essas são as diferenças. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa imagem, território. Agora venham para cá. Olhem para essa primeira imagem aqui dos países. Você tem os países sendo divididos, ok? Os continentes, todas as bandeiras. Isso aqui são territórios, senhoras e senhores. Por que o mundo todo não é um país só? Muito simples. Costumes diferentes, regras diferentes, religiões diferentes. Então os países, eles costumaram a se dividir, os territórios começaram a se dividir em nações. Então você tem ali, você tem as nações, você tem países, nós também podemos chamar assim, que todos eles juntos, e você tem também os continentes. Aqui abaixo você tem o Brasil.
E o formato do Brasil, porque dentro do território brasileiro você tem um presidente, você tem o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele é presidente da Argentina? O Bolsonaro ele é presidente do Uruguai? Não, ele é presidente do Brasil, um território que tem relações de poder. O Brasil tem leis que são próprias. As leis do Brasil são iguais às leis argentinas, às leis uruguaias? Não, são leis diferentes. Então o Brasil é um território, além de uma nação, além de um país. Tudo bem? O nosso país ele é um território porque dentro dele tem relação de poder e dentro dele tem leis que só o Brasil tem, as leis próprias da nossa Constituição. Tudo bem? Voltando aqui, território. Senhores, os territórios eles podem ser de duas formas também, assim como as fronteiras que têm duas formas, o território também é feito de duas formas. Ele pode ser um território humano ou um território animal. O que você quer dizer com um território humano e um território animal? Senhoras e senhores, relação de poder, relação de posse e propriedade, aquilo que você disse que é seu, não é só o homem que faz. O animal também faz. E aqui nós temos dois exemplos disso. Território humano, você tem ali alguns bonequinhos representando seres humanos, divididos em países, regiões, estados, as cidades, tudo bem? Que é um território humano. Ou seja, você tem países. Os territórios humanos são divididos em países, eles são divididos em estados, eles são também divididos em cidades. Por exemplo, por que existe Braslândia, Taguatinga, Ceilândia, Paranoá, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo? Por que existem as cidades? Porque cada cidade é um território, cada cidade é administrada por um administrador, cada cidade tem algumas leis que ela segue, entendeu? Ou seja, as cidades são territórios. Agora, no mundo animal, a maioria das vezes, na gigantesca maioria das vezes, esse território animal, ele é formado por fronteiras, vou colocar aqui, ó, por fronteiras imaginárias. Quer um grande exemplo disso? O animal que aqui está, o hipopótamo. O hipopótamo é o grande exemplo de território animal. Ele é um animal que no continente africano mais ataca o ser humano, porque ele vive no rio. E na África, as pessoas sobrevivem muito da pesca, eles se alimentam de proteína da pesca. E quando vão pescar, adivinha de quem é aquele território? O território, ele é do hipopótamo, porque o hipopótamo estabelece ali uma relação de posse, uma relação de propriedade, igual nós vimos. Então, aquele pedacinho do rio, que é uma fronteira imaginária que o hipopótamo cria na cabeça dele, é uma fronteira imaginária e é uma fronteira animal. Acredite, no continente africano, famoso pelos leões, famoso pelos tigres, famoso pelas girafas, o animal que mais mata e ataca os seres humanos é o hipopótamo, porque o seu território é o rio, o mesmo rio que os pescadores precisam pescar para se alimentar. Pois é, senhoras e senhores, estes são os dois tipos de território, o humano e o território animal. Isso aqui, senhoras e senhores, encerra a nossa aula sobre território, a nossa explicação sobre território. Lembre-se, território é um espaço dividido por fronteiras, a partir de uma relação de poder, posse ou propriedade. Querem um grande exemplo disso? A sua casa. A sua casa é o seu território, porque ela tem muros, que no caso são as fronteiras, a sua casa tem leis e regras, e tem uma relação de poder entre você e os seus pais, onde você é subordinado aos seus pais, porque eles te criam, eles te alimentam, eles te colocaram no mundo. Então existe essa relação de poder na sua casa. Sua casa é um território. O território ele pode ser humano
ou animal. Tudo bem? E as fronteiras, elas podem ser físicas, aquelas palpáveis que nós podemos ver, sentir e pegar, ou fronteiras imaginárias, como nós vimos aqui nessa figura do homem. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora para a nossa explicação do que é região. E região não é muito diferente de território, não. Porque no território a gente não divide o espaço. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Gente, região é você dividir um espaço. Vou colocar aqui o conceito para vocês. Conceito de região. Região é você dividir um espaço. Dividir um espaço a partir de uma determinada regra. Ou seja, por que eu divido um território? Não tem que ter um motivo? Uma regra, um motivo. Nós temos uma região quando, por algum motivo, nós temos que diferenciar um espaço do outro. E isso é feito de várias formas. Vamos pegar um exemplo do nosso país? O Brasil. Aqui nessa imagem vocês estão vendo um mapa do território brasileiro. E o Brasil ele foi dividido em 5 regiões. A região de número 1 aqui é onde nós vivemos, é onde está o Distrito Federal, esse quadradinho bem aqui. É a nossa região centro-oeste. A região de número 2 é o nosso nordeste. A região de número 3 é a região norte. A região de número 4 é o sudeste. A região de número 5 é a região sul. Tudo bem? Professor, mas por que desses nomes? É muito simples. Você pega uma rosa dos ventos e coloca aqui no território brasileiro, você automaticamente descobre o porquê. Percebam bem pela rosa dos ventos. Região norte, olha só. Região norte, região NE, nordeste, região SE, sudeste, aqui para baixo, região sul. E a nossa região centro-oeste, que é o centro do Brasil, que fica ao oeste. É o nosso centro-oeste. Está aí um pouco explicado do porquê dos nomes. Agora, eu não quero saber o porquê dos nomes. Eu quero saber do porquê que dividiram assim. Por que dividiram o Brasil em 5 regiões? E é aí que está, senhoras e senhores, os motivos, as regras, como eu escrevi ali em cima. Regras. Região é dividir um espaço a partir de uma determinada regra, ou seja, dividir o espaço por algum motivo. E esses motivos eles são muito simples. Primeiro motivo, que foi o motivo responsável por dividir o Brasil em 5. Primeiro motivo é um motivo físico. Físico. Professor, o que é um motivo físico? O motivo físico ele é motivado por relevo, por causa da diferença do relevo, pela diferença do clima e a diferença, sabe do que? Eu vou colocar até de outra cor, da vegetação. Então, os motivos físicos são aqueles motivos que nós vemos, o relevo, sentimos como o clima e nós vemos novamente como vemos a vegetação. Agora eu vou circular a palavra, eu vou sublinhar aqui, ó, vegetação. Foco nisso. Sabe por que foco em vegetação? Olha aqui para cima. Região norte em verde e região nordeste em laranjado. Eu vou usar isso aqui como se fosse um laranjado meio marrom, não sei. Ok? Olhem bem para essas duas regiões aqui de cima. Por que dividir? Tudo parece ser norte. Se você olhar bem para a Rosa dos Ventos, tudo tá para cima ali, ó. Então você olha e pensa, cara, por que tudo não é norte? Gente, porque as características da vegetação
dessas duas regiões é absolutamente diferente. Então, quando o homem, no passado, no século XVI, começou a explorar toda essa região, eles perceberam que a vegetação do Nordeste e a vegetação da região Norte eram muito diferentes. Querem um exemplo disso? Vegetação. Olhem para a vegetação da região Norte. Aqui nós temos a floresta. Nós temos a floresta amazônica. A floresta amazônica. Só que no Nordeste a vegetação não é a floresta amazônica. Lá a vegetação é outra. Lá nós damos o nome de caatinga. Esta é a diferença. Senhoras e senhores, olhem bem para essa imagem de satélite aqui que você está vendo. A floresta amazônica ela é extremamente densa. É tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó. Essa é a nossa floresta amazônica. Ela extrapola até muito mais mesmo a fronteira, toda branquinha aqui, ó, do território brasileiro. Olha a fronteira que nós estudamos ali de território. Olha a fronteira passando aqui, ó. Olha a fronteira do Brasil passando. Mas o meu círculo ele é maior, ele ultrapassa, ó, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte também é floresta amazônica, mas a floresta amazônica, parte dela também pertence a outros países. Agora percebam, aqui no Nordeste é bem diferente. Aqui no Nordeste é bem diferente. Você vê que é seco. O nome dessa vegetação é a vegetação da caatinga. Agora percebam por que o Nordeste e a região Norte foram divididas, ou seja, elas foram regionalizadas diferentes por causa da vegetação. De um lado você tem a caatinga, que é uma vegetação bem parecida com a vegetação do deserto, e do outro lado você tem a floresta amazônica cheia de verde e árvores gigantescas, bem diferente da nossa caatinga. Ou seja, nós dividimos de formas diferentes. Esse é o motivo. O motivo do Brasil ter 5 regiões é um motivo físico, que quer dizer com relevo, clima e vegetação. Existe outra forma, professor? Sim, não é só isso. Existem outras formas também. Não é só físico, também pode ser isso aqui, ó, motivos físicos, históricos. Os países, por exemplo, eles são divididos por motivos históricos. O Brasil tem esse formato que vocês estão vendo aqui, ó. Esse formato que vocês estão vendo do Brasil, ele é dessa forma por motivos históricos. E não só isso, o último aqui que eu vou escrever. Motivos físicos, históricos ou econômicos. Nós também dividimos as regiões por motivos econômicos, aquela região que menos produz economicamente, as regiões que mais produzem economicamente. Nós também dividimos o espaço, o território dessa forma, ok? Isto é região. Região é você dividir um espaço a partir de um determinado motivo. Por que motivos eu iria dividir um território, como nós vimos aqui? Simples, os motivos são físicos, a gente divide por causa da diferença da vegetação, a gente divide porque o clima é diferente, a gente divide porque o relevo é diferente, a gente divide por motivos históricos e motivos econômicos. Isso é região, isto é você regionalizar. Regionalizar é você dividir um espaço por algum motivo. Tudo bem? E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mal feito, feito e bye!